Olá pessoal, é plena satisfação estar com vocês novamente. Como está a autodidática de vocês? Certamente têm praticado as leituras, exercícios, simulações, não é isso? Esse complemento é essencial para que vocês internalizem e mantenham a chama do conhecimento acesa, ok? Estamos indo para o nosso terceiro encontro. Espero que nossas aulas estejam sendo bem produtivas e motivadoras. Em nossa última aula, passeamos pelos perfis que um ser humano pode manifestar, não foi isso? Falamos do perfil pragmático, cujas tomadas de decisão são mais imediatas. Comentamos sobre o perfil analítico, em que ao decidir, suas características são mais serenas, tranquilas, pensa mais acerca do negócio proposto antes de fechar a negociação e é muito ligado a detalhes do negócio. Por sua vez, abordamos o perfil expressivo, certo? É comum nesse perfil avocar a atenção para si, desejar ser o centro das atenções, gosta de vínculos mais duradouros. Por fim, falamos do perfil afável, próprio das pessoas mais sentimentais, preocupadas com as questões a seu redor, podendo até, em certas circunstâncias, ser mais emocional e racional no fechamento do negócio, o que requer muita transparência, franqueza e linguagem clara por parte do interlocutor. Na sequência, desmistificamos o planejamento e a tática necessária em toda negociação. De forma didática, classificamos o planejamento em o que fazer no prazo estabelecido, enquanto a tática é como fazer, como executar. Ao fim, complementamos com algumas dicas de atitudes que se deve adotar ao executar o planejamento, bem como se deve comportar no estabelecimento da tática. Recordam? Pois bem, na aula de hoje, de maneira interdisciplinar, faremos uma retroalimentação do que já foi ministrado, com o propósito de reforçar ainda mais as técnicas e a prudência que se deve cercar e exercer a negociação com o cliente. De início, cito uma máxima de Graciliano Ramos: a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso, a palavra foi feita para dizer. Então, a partir dessa sensibilidade de Graciliano Ramos, falaremos da comunicação nos negócios. A comunicação é um instrumento primeiro, essencial, sublime, relevante para o negócio. É a verdadeira alma do negócio. É indubitável que toda e qualquer comunicação se faz pela linguagem, em seus amplos meios de transmissão, fala, gestos, símbolos, entre outros. Segundo os melhores doutrinadores da língua portuguesa, a linguagem, comunicação, apresenta 5 características fenomenais, quais sejam criatividade, materialidade, semanticidade, alteridade e historicidade. A gente pode vislumbrar isso aqui de uma maneira mais didática aqui na apresentação. Bem, pessoal, por criatividade demonstra nosso poder de fazer mais do mesmo, ou seja, não nos transformar em meros papagaios, de só repetir o que nos foi ensinado. Nesse âmbito, a gente fala da sociolinguística, que é uma forma de reconhecer o comportamento linguístico de membros e como ele é determinado nas relações sociais entre as pessoas. Falaremos também da psicolinguística, dessa criatividade, que é a conexão existente entre a mente e o que se deseja falar. Uma outra relevância também é a neurolinguística. Por meio da neurolinguística, há estudos em que se identifica, em que se traduz a linguagem não verbal, ou seja, por meio dos gestos, do olhar, tudo isso aí é uma forma de vocês identificarem linguagem que o interlocutor pode passar para vocês. Além disso, a linguística propriamente dita, né, do texto, que é a formalidade lá na escrita, a praticidade dessa linguagem, a análise do discurso, que é aquela reflexão que vocês deverão empreender, a linguagem histórica, por mais que a gente tente adaptar a linguagem ao contexto atual, não se deve perder de vista as nossas origens, né? E por fim, a análise da conversação, que são aquelas conclusões que vocês extrairão da conversa que vocês estabelecerem. Em relação à materialidade, sem maiores aprofundamentos e extraindo o que mais interessa concernente à estrutura interna que prepara a manifestação externa cada participante da comunicação, ou seja, é a capacidade de pensar e traduzir esse pensamento em signos de comunicação,
as palavras, os gestos. E na outra linha, a demonstração da competência de o ouvinte processar esses signos, interpretar e compreender adequadamente o que foi transmitido. Bem, já em relação à materialidade, sem maiores aprofundamentos, extraindo o que mais nos interessa concernente à estrutura interna que prepara a manifestação externa de cada participante da comunicação, ou seja, é a capacidade de pensar e traduzir esse pensamento em signos de comunicação, a palavra, os gestos, os símbolos, e na outra linha, a demonstração da competência de o ouvinte processar esses signos, interpretar e compreender adequadamente o que foi transmitido entre um e outro. Sem isso aí, pode-se dizer que a comunicação não foi estabelecida. Bem, em face da semanticidade, reflete a definição, o conceito, o significado, a semântica propriamente dita, pois toda comunicação por um símbolo, palavra, gesto, almeja atingir um objetivo que, quase sempre, reveste-se de definição e conceitos subjacentes ao que se pronunciam. Vejam bem aqui. Bem, em face da semanticidade, reflete a definição, o conceito, o significado, a semântica propriamente dita, pois toda comunicação por um símbolo, palavra, gesto, almeja atingir um objetivo que, quase sempre, reveste-se de definição e conceitos subjacentes ao que se pronunciam. Veja que no aviso aqui de banho e tosa de um cão, o autor quis atingir uma outra semântica por meio de um trocadilho. Isso é permitido por meio dessa semanticidade. Como exemplo, eu posso falar para vocês que para o próximo semestre estou planejando ministrar um curso preparatório para concurso público no segmento imobiliário. Daí, a semanticidade das palavras que acabei de proferir darão conta de que, de fato, estou promovendo uma divulgação de um curso e manifestando o interesse de que vocês se matriculem nesse curso, por meio do uso da semântica. Logo, a semântica pode se dar diretamente pela literalidade do signo manifestado ou ainda indiretamente pela definição que se pode estar implícita. Interessante de um caso que eu vou citar para vocês, em visita à cidade de Nova Lima, próxima a Belo Horizonte, um fato curioso. Primeira vez que eu fui à cidade e circulando lá pelo centro da cidade, vi umas placas indicativas e logo abaixo ali do centro da cidade tinha já a direção ali para ir para a região do cemitério e do hospital da cidade. E colocaram duas placas bem próximas uma da outra. Aí na placa de cima estava assim, hospital, e logo abaixo indicando também cemitério. Mas como ficou tão próximo, a gente fazia leitura e via hospital, cemitério. Então não foi assim, bem feliz essa colocação dessas placas. Faltou um pouco aí da semanticidade por parte de quem bolou. Por seu turno, a alteridade corresponde a esse convívio social a que estamos submetidos. Refere-se à nossa capacidade de se relacionar enquanto seres humanos. Lembrem-se da segunda aula da apostila em que a autora provocou uma reflexão ao buscar a imaginação de que se as pessoas vivessem em um mundo em perfeita ordem, que dispensassem o consenso para a solução de desafios? Então, a alteridade milita nesse norte. Por fim, a historicidade, que se preocupa com a memória da origem da língua, estabelecendo certos limites com a sua forma de expressão, sem, no entanto, tolher, podar a criatividade das partes envolvidas na comunicação. Obviamente, a cada qual cumbe o dever de preservar a tradição, os costumes, a memória de sua língua, sem, contudo, fazer uso da criatividade para se comunicar entre os interlocutores. Bem, pessoal, no ensejo da palavra, gostaria de recitar um poema escrito por um colega meu de trabalho, Edivaldo Nazareno Carvalho Faria, que se aplica aos cuidados e zelo que o negociador da venda consultiva se deve primar diuturnamente. É um poema lindo. Na época memorizei e vou ver se consigo recitá-lo para vocês. A palavra ou o silêncio. Essa prática promove a tão almejada confiança entre as pessoas envolvidas. É a que habilita o homem a crer no semelhante, ao se escolher
a primeira alternativa, é preciso não se esquecer do peso dessa opção, porque é por essas e outras que se diz: eu dou a minha palavra. Oferece-se o mais caro, o mais absolutamente imprescindível, o mais inigualável do que se tem, por inteiro, sem meias palavras. Não se oferecem testemunhos esquálidos, depoimentos ocos, sem consistência, nem tampouco promessas mentirosas, inexequíveis, fora de contexto, desprovida de propósito. O homem não merece isso. Ele já possui as agruras do seu dia a dia, já convive com suas desilusões diárias, com os desmoronamentos cotidianos de seus sonhos, com os dissabores que permeiam a rotina de suas tarefas, com os desencantos que parecem tramar e emaranhar compulsoriamente todo o seu injusto e tenebroso dia. Se não puder ajudar, não atrapalhe. Esse conselho dos anciãos se enquadra com perfeição ao caso. Como corolário, teríamos: não ofereça falsas soluções, comentários insossos, estéreis, irresponsáveis, inúteis, desqualificados, insensatos, sem rumo nem prumo, que não constroem nem possibilitam crédito algum. Uma palavra sincera, robusta, encorajadora e que tenha o condão de ser simultaneamente diáfana, afetuosa, solidária, que seja percebida como uma âncora para amparar o desequilíbrio momentâneo que se experimenta, que seja compartilhada como se fora uma mão estendida, pronta para o arrebatamento, que seja produzida como uma dádiva para salvar o dia. Lindo poema, né? Bem, mas como aplicar esses conhecimentos teóricos na prática da comunicação, dada a sua significância para o contexto, conforme já advertimos em diversas passagens? É certo que para cada cultura a negociação pode se desenrolar de tal ou qual maneira. Porém, em toda negociação, ninguém se consegue abstrair de comunicar. É imprescindível comunicar-se eficazmente. Não há mágica para se comunicar bem, senão, inicialmente, por meio da habilidade com nossa língua portuguesa, para depois estudar, conhecer as nuances da linguagem, como, por exemplo, decodificar uma fala mal intencionada, identificar a oportunidade de um bom negócio e por aí vai. Por seu turno, nesse caminho de posse de uma boa comunicação, as partes terão possibilidades de eleger suas preocupações como um desafio comum, ou seja, naturalmente, o relacionamento tende a melhorar e eles não se veem como inimigos, mas como parceiros que buscam satisfação mútua. É por meio dessa parceria que o negociador desvelará o real interesse do cliente, o que se faz igualmente por uma comunicação eloquente, persuasiva, incisiva, contundente. A seguir, é com base na comunicação que você disponibilizará ao cliente opções de investimentos para que quer o imóvel, para trabalhar nele ou simplesmente para investir, ou quer para proteção. Como deseja investir, financiando, pagamento à vista, entre outras opções. Novamente, alertamos que é por meio do conhecimento que você adquire as ferramentas de que você necessita. Quando você tiver o discernimento da opção que pode oferecer ao cliente, você poderá convencê-lo do negócio justo, demonstrando o preço de mercado, condições do imóvel, qual a situação do imóvel perante o sistema legal, qual o preço atual do bem, enfim, comunicar eficazmente, fazendo não só interpretar os fatos, mas compreender o negócio como uma oportunidade viável à luz da transparência e da franqueza. Notaram que a comunicação está permeando toda a nossa prática no ciclo da negociação? Agora, jamais percam de vista o senso de justiça, de equilíbrio, de satisfação mútua. São nesses valores que a comunicação eficaz deve ser pautada. Isso até me faz relembrar o pensamento de Hesíodo, foi um poeta épico da época da Grécia Antiga. Fala-se que Hesíodo foi o primeiro a citar o que é justiça. Para ele, ser justo é quando a metade é maior que o todo. Veja que coisa linda. É assim que devemos raciocinar em nossas negociações. Como dito em aulas anteriores, a melhor postura para negociar é a colaborativa, por meio da relação ganha-ganha. Vocês recordam? Alguém duvida de que cada vez mais somos interdependentes
entre um e o outro? Então, numa relação de interdependência, não podemos cultuar outra postura a não ser a colaborativa. Nesses dias, é exponencial a procura de parcerias entre pessoas, empresas, instituições. Em tempos de muita competitividade, estabelecer boas parcerias agrega valor ao produto e serviço. A conjuntura tem caminhado para a direção das parcerias. Recentemente, aprovou-se a terceirização irrestrita da mão de obra de uma empresa, incluindo a atividade fim de quaisquer segmentos econômicos. Essa terceirização abre caminho para mais parcerias, mais estreitamentos de relações. Nesse sentido, só é possível estabelecer parcerias com postura ganha-ganha. Há que se haver um pensamento coletivo de bem-estar. Precisa-se conscientizar de que o bem-estar de um depende do bem-estar do outro. Alexandre o Grande possui uma máxima que diz: da conduta de cada um depende o destino de todos. Então, há que se haver o pensamento com base no interesse coletivo. É uma tese que continua muito atual. Não devemos ignorar a postura colaborativa. Entretanto, sejam equilibrados o suficiente para reconhecer que também há um limite. Caso contrário, a relação ganha-ganha pode sofrer revés e, por implicação, transforma-se pelo modelo ganha-perde e vice-versa. As possibilidades devem ser factíveis, bem como as condições do negócio. Não há ingenuidade no comportamento colaborativo. Não banquem o bonzinho, pois o preço a pagar é a derrocada profissional. Portanto, embora você não deva abandonar a linha de que o problema do cliente não é só dele, mas seu também, há limites nessas concessões. Assim como os problemas devem ser compreendidos de maneira comum às duas partes, os lucros, igualmente, devem ser auferidos conjuntamente. Fiquem atentos. O diferencial que o negociador com esse comportamento ganha-ganha manifesta em relação aos demais é a aptidão para atuar com desenvolto, agilidade, habilidade. Nesse sentido, não deixem de conhecer a concorrência, em especial aqueles que possuem o desenvolvimento ganha-perde e perde-perde. Em regra, identificam-se esses concorrentes por suas atuações frágeis e desonestas, uma vez que eles utilizam de dados falsos e informações distorcidas. Logo, fiquem atentos, pois a mesma necessidade de conhecê-los, conforme recomendado, eles também a terão, necessidade de conhecê-los. Uma das formas de mentira mais utilizadas são as baseadas em estatísticas, números. Peca-se muito pelos números. Com esses dados falsos, essa concorrência desleal objetiva provocar em vocês a baixa autoestima, desmotivação ou, quando menos, metas irrealistas. Assim, fiquem atentos. Não se assustem com esses dissabores profissionais. Para se ter consciência de que tudo é metamorfose, um comportamento hoje pode não ser o de amanhã. Cito para vocês a fala inteligente de Guimarães Rosa. O importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Nesse rumo, para que não haja negociações frustradas e, ao mesmo tempo, sejam significativas as possibilidades de resultados positivos, algumas reflexões são necessárias. Questione se você age de maneira eficaz. Há uma diferença sutil entre agir de forma eficaz e agir de maneira eficiente. Ou seja, agir com eficiência significa que você faz bem as tarefas que se propõe a executar. Por outro lado, agir com eficácia mostra que você, além de fazer bem, com qualidade absoluta, realiza o que de fato precisa ser realizado. Não gaste energia com o que não vai acrescentar em seus resultados. Entenderam a sacada? Dada a importância primordial, repisaremos em outra conduta que é a cara para o negociador. São as fases da negociação, o processo de negociação, os procedimentos que devem ser aplicados. Então, deve-se, antes mesmo de partir para o ofício da negociação, estar certo de que houve a preparação, a prospecção no mercado, o controle e a avaliação desse planejamento. Isso é um projeto de venda. Todo projeto deve ter suas fases distintas.
planejamento, execução, monitoramento, avaliação, controle e a finalização. O planejamento refere-se às premissas, ao que se propõe fazer. Realizar a venda do apartamento X pode ser financiado ou à vista, identificar o público-alvo, verificar a faixa de renda ideal para essa aquisição, analisar o custo do imóvel, examinar se o preço pode variar entre os intervalos X e Y, entre outros detalhes. Perante a prospecção, que é a garimpagem, o mapeamento dos potenciais clientes, não há como desprezar os benefícios que ela proporciona à condução do negócio. Em nossas aulas anteriores, corroboramos o zelo com o qual o negociador deve ter com o conhecimento. Recordam? Conhecer o mercado, ter no mínimo uma noção da conjuntura econômica do momento, antecipar a identificação do perfil do cliente, conhecer a concorrência, pesquisar as razões que levam o cliente a adquirir o imóvel. Essa é a fase de coleta de dados. Por fim, o controle, a avaliação e, se necessário, a alteração do curso de seu planejamento para a próxima etapa. Nessa etapa é de suma importância para prolongar a sobrevida do negócio. É uma fase que sucede à conclusão do negócio. É o momento de checar se o trabalho foi bem executado, se o cliente ficou efetivamente satisfeito, o que será sentido na manutenção da venda, se, ao fim da transação, de fato, proveio a relação ganha-ganha das partes envolvidas. Entretanto, pessoal, de nada adianta um belo projeto de negócios se o negociador não se encontrar em estado de espírito motivado. Veja que é em rede de técnicas, de conhecimento, enfim, um conjunto de ações para que se busque a venda consultiva profícua. Assim, em se falando de motivação, a lei básica desse sentimento é a necessidade. Certa época, quando iniciei minhas propostas para prestar concursos públicos, um professor disse-me, em sua primeira aula, algo que para mim tornou-se império de vida. Estudar é para quem necessita, não para quem pode custear o curso. Inconscientemente, esse professor já asseverava que, para obter êxito almejado, não havia outro caminho a não ser o da motivação. Nosso comportamento, em regra, é guiado para que consigamos atingir algum objetivo, o que nem sempre está em nosso consciente. Segundo Freud, as pessoas nem sempre estão cientes do que desejam. E devido a isso, boa parte do comportamento é influenciada por necessidade e motivos inconscientes. Porém, isso pode significar a ausência de estímulos e oportunidades para a obtenção de autoconhecimento, os quais organizam melhor o trabalho da motivação. Autoconhecimento é compreender a maneira de se comportar, identificar como reagimos em diferentes situações e como esse comportamento afeta as atitudes das pessoas com as quais nos relacionamos. Desenvolvido esse autoconhecimento, fica mais fácil controlarmos nossas reações mediante o uso da inteligência emocional, para, num segundo momento, selecionar a qualidade e competência mais potente para enfrentar os problemas que causam a nossa baixa autoestima. Porém, nosso comportamento eventualmente pode nos trair, tornando-nos pouco compreensível, como, por exemplo, excedendo no atendimento de uma necessidade a ponto de, por exemplo, permanecer dormindo além do necessário para o repouso do corpo. Normalmente recorremos a esse artifício quando não conseguimos atender satisfatoriamente uma de nossas necessidades. Por consequência, buscamos compensar essa satisfação por meio do excesso de outra necessidade. Diuturnamente, desafiamos satisfazer nossas necessidades. Isso implica a propulsão que as necessidades de cada qual é para o comportamento. Logo, quando frequentemente não conhecemos por completo nossas reais necessidades, viciamos a agir de forma inadequada para cumprir nossos objetivos. Da mesma maneira, quando não identificamos as necessidades que estão motivando as outras pessoas, não conseguiremos estabelecer uma relação de comprometimento mútuo, à medida que estamos interagindo de forma distorcida daquela que seria essencial para influenciar o comportamento que desejaríamos em relação à outra parte. Bem,
Mantida todas as variáveis da negociação em níveis aceitáveis, seria possível ainda o negociador ser acometido por estresse? Tem-se falado tanto nesse distúrbio nos últimos anos que parece ter se tornado uma questão de saúde pública. Concordam? Então, devemos ficar atentos, pois a carga demasiada de estresse também é um fator negativo que compromete o bom andamento da negociação. Na era da alta performance tecnológica, em que se destaca principalmente as novas maneiras de comunicação, o acesso ao conhecimento, a necessidade de adoção de medidas em face da circunstância, entre outros, passaram a exigir ações humanas, se não emergentes, ao menos imediata. Isso para quem não tem sido efetivo em seus planejamentos de trabalho. De toda sorte, ainda que o planejamento estratégico tenha sido satisfatório, não raro o estresse está inserido no dia a dia de cada qual, pois o ser humano reage aos estímulos do meio social. Dentre outros estímulos, deparamos com a competitividade do mercado de trabalho, violência urbana, poluição sonora, congestionamento de trânsito. Assim, diferentemente do homem primata, que enfrentava a situação com a força bruta, ou às vezes fugindo, o homem atual deve comportar com observação as regras do trato social, represando muito sentimento ruim, dando amparo ao estresse negativo. Prova dessa carga de estresse é o esquecimento instantâneo de detalhes de uma leitura que se acaba de fazer, por exemplo. Nesse sentido, para orientar aqueles que sofrem da excessiva carga de estresse, a consultora independente Renilda Almeida Marques de Oliveira lista 12 erros comuns que as pessoas cometem e, por consequência, potencializam os efeitos negativos do estresse. Vamos dar uma verificada nesses 12 itens aqui na apresentação. Bem, pessoal, um dos primeiros erros apontados por essa consultora é controlar o incontrolável. Algumas vezes, as mudanças a que reagimos vêm a nós exatamente para nos ensinar a aceitar o que não podemos mudar. Assim, não é producente queimarmos energia naquilo que não se pode mudar. Esse aqui é um comportamento que não nos leva a nada. Vamos ignorar esse tipo de comportamento, querer dar solução ao que não tem solução, tá? É um dos primeiros erros apontados por essa consultora. No segundo erro, é imaginar que os outros reduzirão seu estresse. Isso é um erro fatal. Ninguém traz a felicidade para o outro. Cada um é responsável pela sua própria felicidade. Então não adianta imaginar que os outros reduzirão seu estresse. Somente você detém a autonomia para levar a sua vida de maneira mais leve, reduzindo essa sobrecarga psicológica. O terceiro erro apresentado pela consultora é a resistência à mudança. Isso também é um erro bastante comum, principalmente nos dias atuais em que as mudanças são constantes. Nós temos que conviver com as mudanças. Mova-se quando as condições de trabalho mudarem. Alinhe-se ao novo desenho. A resistência, por si só, gera mais carga de estresse do que a mudança organizacional propriamente dito. Então, seja positivo. Bem, o quarto erro é agir como vítima. Agir nessa condição ameaça o futuro. Seja grande, não superavalie frustrações a ponto de apequenar-se diante de problema. Isso aqui também é um comportamento indesejado. Já o quinto erro é jogar um novo jogo com velhas regras. A gente tem que se atualizar. Reavalie as prioridades e note como estas serão reordenadas para melhores resultados. Você não adianta fazer essa evolução utilizando velhas técnicas. Bem, o sexto erro apontado é projetar baixo estresse no trabalho durante a mudança. Isso aqui também a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Não caia na armadilha de crer que alguém quer puxar seu tapete. O próprio processo de mudança é desgastante. É preciso paciência, aceitação. O estresse poderá ser considerável, mais administrável. A gente deve evitar essa carga negativa no trabalho. Já para o sétimo erro, escolher o próximo ritmo da mudança.
Sintonize com o tamanho da mudança pretendida pela empresa. Acompanhe os ideais das pessoas encarregadas da mudança, não retarde a mudança, contribua para a brevidade da bonança. Isso aí vai contribuir para trazer resultados mais positivos. No 8º erro, ter a expectativa de que, no curto prazo, a mudança terá mais ganho do que perda. É óbvio que toda mudança almeja resultados no longo prazo. Se você tem essa ansiedade para conquistar esses resultados positivos já no curto prazo, isso aí vai trazer uma carga de estresse negativo, não tenha dúvidas. Para o 9º erro, é fazer a parceria com aqueles que não aprovam mudança. É muito comum, né? A turma que torce para o jacaré. Deve-se evitar essa prática. Esqueça as alianças do contra. Mais cedo ou mais tarde, as mudanças ocorrerão. E nada melhor do que não ter feito força contrária. Para o 10º erro, a autora aponta demonstrar dupla personalidade. Você não pode, em um momento, ter uma personalidade, em outro, personalidade diversa, né? Fazer de conta que concorda com a mudança, mas na prática atua com discórdia, com pessoas que não estão gerenciando a mudança, isso não vai contribuir para o diálogo nem para a gestão da mudança. Tem aqui também ainda o 11º erro apontado, que é ser defensor de que a mudança trará piores resultados. Como eu disse antes, né? Torcer para o jacaré. Isso aí também não traz resultados positivos. Não é a mudança que causa danos, mas a resistência a ela. Por fim, o 12º erro é seguir à risca as regras anteriores, né? Se descobrimos a fórmula de lidarmos com as mudanças tão certas em nossas vidas, perderemos algumas das razões de viver. Bem, em simetria, visando a preservar a coerência, a harmonia e a relação ganha-ganha dos negócios, é salutar o autoconhecimento, ou pelo menos iniciar um autopoliciamento e começar a identificar alterações em seu comportamento, em seu organismo, que são indicadores de que algo não vai bem com você, além de iniciar boas práticas para o corpo e alma. Portanto, não deixem de cultivar o bom humor e o riso. Especialistas já deram conta dos benefícios proporcionados por essas qualidades. Evite a vida sedentária, com boa alimentação, com exercícios físicos, com sono em duração suficiente para o repouso do corpo. Abstraia-se de preocupações desnecessárias, como, por exemplo, possíveis situações futuras que você nem sabe se acontecerá. A busca da perfeição é bem-vinda, mas não a persiga de modo exagerado, transformando-se num perfeccionista. Exercite suas habilidades, levando em consideração o perfil do interlocutor. Isso evita conflitos. Identifique atividades, jogar futebol, ouvir música, fazer leitura, que lhe dão prazer e pratique-as. Cuide de seu corpo, saiba identificar onde estão os pontos fracos, dores eventuais, contraturas, para você fortalecê-los, né? Alongamentos, meditações, relaxamento. Não sendo assim, corpo e mente em equilíbrio, certamente conflito entre as partes envolvidas poderão brotar. Certo grau de conflito até se torna meio para encontrar os instrumentos adequados para atingir o fim desejado numa negociação, que é a satisfação recíproca. Entretanto, caso não haja uma gestão suficiente desse conflito, o risco de fracasso na negociação é certo. Nesse raciocínio, faça do conflito um momento oportuno para desfazer a imagem de que o cliente fazia de você. Nesse raciocínio, faça do conflito um momento oportuno para desfazer a imagem que o cliente fazia de você. Vou repetir. Nesse raciocínio, faça do conflito um momento oportuno para desfazer a imagem que o cliente fazia de você e de sua empresa perante a insatisfação momentânea que rendeu o conflito. Haja para resolver o problema. Ele não é só do cliente, mas principalmente seu e da empresa que não conseguiram estabelecer uma postura colaborativa por meio da relação ganha-ganha. Para tanto, use a inteligência emocional, primando pela comunicação eficiente, seja diplomático, valorize o diálogo e mantenha-se sereno, tranquilo, calmo para ouvir e assimilar o relato do cliente. Coloque-se no lugar do cliente.
Se você estivesse na posição dele, como se sentiria levando em consideração que ele se equivocou, mas não foi adequadamente esclarecido? Ainda assim, se você tiver argumentos bem fundamentados, contemplar toda a atenção que o cliente merece, manter o foco na proteção do cliente, do negócio e da empresa, mesmo que haja pequena perda do curto prazo. O importante é que o conflito seja solucionado, situação que você estará cultivando uma relação duradoura e fiel. Além disso, você estará realizando uma venda consultiva, transpondo o mero conceito de venda por uma necessidade imediata. Pergunte, questione, demonstre sua preocupação com o ocorrido e, ao mesmo tempo, apresente as atitudes a serem tomadas para reverter, desfazer a situação adversa, comprometendo-se com o cliente. Por fim, lamente o ocorrido, deixando a impressão para o cliente de que a ocorrência foi um fato isolado. Pessoal, por hoje é só. Espero que a aula tenha sido proveitosa, foram informações relevantes. Não tenham dúvida de que tudo o que foi falado estará presente no dia a dia de cada um de vocês. Estudem, revejam, reflitam sobre as questões que certamente amanhã vocês estarão muito melhor do que hoje. Dúvidas podem ser encaminhadas para o meu e-mail, gilmarsilvamedeiros@yahoo.com. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.